eu quero perguntar para você se você tem parado para ouvir a voz de Deus, ou se você está tentando ouvir a voz de Deus no meio da correria. A Bíblia, ela vai dizer para nós em Salmos, no seu número 85, no verso 8, escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. A palavra de Deus, ela é muito clara em trazer para nós, em parar para ouvir a voz de Deus. Aqui no Salmo 85 a gente vê o salmista clamando a Deus pela restauração de Israel, pedindo que ele revele então a sua misericórdia e graça. Mas aqui no versículo 8 que nós lemos em particular, nos lembra da importância de ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente está naquela, todo dia eu falo com Deus, eu acordo falando com Deus, eu passo o dia falando com Deus, eu vou dormir falando com Deus, e isso é maravilhoso. Mas também tem um outro lado, você tem parado para ouvir a voz de Deus? E eu entendo que ouvir a voz de Deus, ela é necessária para que tenhamos um traçado na nossa vida, uma resposta daquilo que nós estamos pedindo, porque às vezes a gente pede, mas não para ouvir o que Deus está falando para nós sobre aquele pedido. Então é necessário que ouçamos a voz de Deus. E aqui, quando eu leio esse versículo, eu vejo a voz de Deus trazendo a paz, a voz de Deus trazendo a resposta, a voz de Deus sendo a voz que eu preciso ouvir. O salmista, ele tem a certeza de que Deus, ele vai o quê? Ouvir a petição, o clamor, mas que também Deus vai o quê? Responder. E vai responder trazendo paz. Talvez você está pedindo algo para Deus, e a tua resposta de Deus é que seja paz. Talvez a resposta de Deus que você esteja precisando é para um direcionamento. Talvez a resposta de Deus que você está buscando é justamente a confirmação de algo. Então você consegue entender que é necessário parar e ouvir a voz de Deus. E você vai se perguntar, mas como Deus ele pode falar comigo? E Deus ele tem inúmeras formas de falar com você. Seja em sonho, seja através de uma música, seja através de uma palavra bíblica, seja até mesmo quando você diz, Senhor, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e quero que o Senhor fale comigo. Eu sei que às vezes a gente vai ter um medo ou um receio de ouvir a voz de Deus, porque não estamos preparados. Sabe aquela coisa? Eu preciso que Deus fale comigo, mas talvez o que eu quero que Deus fale comigo é aquilo que talvez vai massagear aquilo que eu quero. Sabe, Deus me dê o A. E aí você quer ouvir Deus falando, tá bom, eu vou te dar o A. Senhor, agora eu quero o B. Eu estou te dando o B. E aí isso seria confortável. Mas talvez quando a gente pede algo para Deus, ou quer ouvir a voz de Deus, vai bater aquele medo, aquela insegurança, porque e se Deus, ele falar que não vai te dar o que você quer? Ou que agora não é o momento para você agir, para você ir. Muitas das vezes esse não de Deus, ele pode te frustrar, ele pode te magoar. E aí você vai dizer, não, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus não. E sai às vezes procurando profetas. E eis o perigo, porque numa dessa você pode levar uma profetada, se ferir, se magoar e ainda querer culpar Deus, sendo que Deus não tinha nada a ver com a história. E sim você que queria ouvir o que você queria ouvir. E simplesmente alguém do outro lado te fez feliz,
falando o que você queria ouvir e, infelizmente, usando o nome de Deus. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao ouvir a voz de Deus, e é por isso que precisamos desacelerar, tirar um tempo para falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor fale comigo. Assim como a gente vê na Bíblia pessoas que tiveram oportunidades de ouvir a voz de Deus: Moisés, que parou para ouvir a voz de Deus; Adão, que parou para ouvir a voz de Deus; e tantas outras pessoas, assim como você, que outrora já parou para ouvir a voz de Deus, e agora você está aí com uma mente tão tribulada, e corre para lá e corre para cá e não sabe como agir. Mas por quê? Porque você não está parando para ouvir a voz de Deus. Talvez são tantas vozes que estão buzinando na sua orelha, na sua mente, que você não para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia, ela é clara em dizer: escutarei o que Deus, o Senhor, falar. E é lindo demais, porque o Senhor, Ele nos fala assim como estamos aqui falando, assim como nós estamos aqui conversando. Às vezes a fala de Deus é para corrigir, e essa correção de Deus é só para nos alinharmos ao propósito que Ele tem para nós. Como você quer alcançar uma bênção, ou quer alcançar algo, se a sua vida não está alinhada aos propósitos de Deus? Então perceba, às vezes quando Deus está falando com você, e não aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisava ouvir, é porque o objetivo de Deus era um só: era poder trazer paz para o seu coração, que talvez no presente momento não trouxe paz. Ah, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu acho que isso nem é de Deus. Mas depois você vai dizer: puxa, eu entendi porque Deus falou aquilo comigo, e agora eu estou sentindo paz. Então perceba como o versículo disse: porque falará de paz ao seu povo. É a paz do Senhor. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Deus. Então por isso eu convido você a ouvir a voz de Deus. Se talvez no meio da tua caminhada o que você está precisando é de paz, é ouvir a voz de Deus, então pare um pouquinho. O dia tem 24 horas. Não tente na correria querer ouvir a voz de Deus. Pare. Assim como você vai parar para almoçar, assim como você vai parar para beber uma água, assim como você vai parar para usar o banheiro, assim como você vai parar para focar naquele seu trabalho, pare para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para mim no dia de hoje? Então Ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Não voltem. O Senhor, Ele quer simplesmente que o seu povo ouça a voz exclusiva de Deus, e que ao ouvir a voz exclusiva de Deus, o povo então possa entender que vai estar fora de risco, fora de perigo, fora de quebrar a cara, fora de se decepcionar. Por quê? Porque está parando para ouvir a voz de Deus. Então quando o versículo ele alerta sobre o risco de voltar à loucura, é porque quando deixamos de ouvir a voz de Deus, estamos propícios a ouvir vozes alheias. Mas quando ouvimos a voz de Deus, tudo o que temos é paz, é direcionamento. Então por isso, permita no dia de hoje ouvir uma voz, que é a voz de Deus.